Bom dia a todos, estamos mais uma vez aqui e agora trocando uma ideia braba, falando um pouco sobre mentalidade, evolução, pensamento disruptivo. Eu tenho o prazer de apresentar esse podcast e ver que esse negócio está descolando um pouco do nosso mercado. É um podcast mais voltado para a ajuda da pessoa, do brasileiro, pessoa física comum. E hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer um amigo, um irmão que a vida me deu aqui. Marco é de Uberlândia. Porra, não vou falar em números porque ele dispensa apresentações. Marquinhos, seja bem-vindo. Se apresenta para o pessoal aí. Vamos pro papo de frente com o Gabi. Show, obrigado, Gabriel. Tá sendo muito diferente para mim estar aqui, primeira experiência. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Eu sou casado com a Thaís, pai de 3 filhos, um apaixonado pela vida e alguém que deu certo. Você tem filhos? 3? 3. Qual que é o nome das bênçãos? Samuel, Nicolas e Yaná. Yaná, o que significa? Yaná, cara... Não sei. Não sei. Minha esposa vai me matar. Vai. Ela me contou, mas eu não tô lembrando agora o que significa. De boa. O Nicolas, a minha irmã tem gêmeos, minha irmã que a gente estava conversando ontem, tem gêmeos, é o Nicolas e a Maia, tem 8 anos. Filho é a maior bênção que pode nos dar, né? Eu sempre falo que tem uma galerinha mais nova que caminha com a gente, que eles não podem se permitir ir embora daqui sem ser pai, porque... Do mundo, você diz? Do mundo. O cara tem que ser pai porque tem algumas coisas que ele vai entender só nessa relação pai e filho. A gente fala muito sobre você tem que ser adulto e tal. Isso aí correlaciona, né? Porque a vida começa depois disso, né, cara? Você muda tudo, né? Muda a mentalidade. Eu sempre falo para as pessoas que se fosse eu por mim mesmo, talvez eu não estaria nem um terço da caminhada. Muitas das vezes eu precisei olhar para eles e falar, pô, eu não posso parar. Por causa de você dizer evolução e tal. Exato, de estudar, de acordar cedo, de não negociar, de ter o que você chama ali de protocolo da venda, que é muito doloroso, né? É um leão por dia. E eu brinco que difícil não é nem um leão por dia, as antas no meio do caminho, né? Me diga uma coisa, você falou, o que é não negociar para você? Não negociar é fazer o básico. É você entender, você ter o foco, de saber onde você quer chegar, e de ter a disciplina de caminhar até lá. Sem distração. É acordar cedo, é estudar, é conectar com pessoas, é buscar ambiente, é gerar oportunidade e não achar que isso vai acontecer de alguma maneira se você não fizer. Se você não criar aquilo ali. Exatamente. Muito bom, você falou sobre fazer o básico e a gente acaba, o ruído atrapalha e a gente acaba tropeçando no detalhe quando a gente não entrega o que a gente é muito bem pago para entregar. Você falou sobre isso, isso vem muito de acordo com a rotina. Como que é a tua rotina com Yaná, o Nicolas e com o Samuel? Com o Samuel. Como que você consegue, beleza, acordar cedo, óbvio que acorda, mas a disposição de entregar, fazer o que tem que ser feito com, 3 filhos, pau tora, né? Na vida real. Eu começo pelo mais difícil, então vamos lá. Eu acordo ali às 5 da manhã, e aí eu tenho um momento meu com o Criador, depois... Eu tomo um momento de leitura, depois eu vou pro treino. E eu divido o meu tempo muito bem estruturado o que eu vou fazer. Eu tenho tempo para postar nas redes sociais, eu tenho tempo para prospectar, eu tenho tempo de fazer reunião com o vendedor. E os meus filhos estão na minha agenda também. E aí por que eu deixei eles por último, ali 8, 9 horas da noite? Porque é natural, eu não preciso gastar energia para estar com eles. Então é algo que... É uma coisa boa. É uma coisa boa, não é algo que vai me sacrificar. Então, não que vender não é bom, né? Vender é excelente. Então, o meu tempo ele é muito bem desenhado. Eu tenho uma agenda fixa, porque eu entendo que a motivação ela acaba em meia hora. E aí você precisa ter um cronograma que você olha para ele, independente se você está bem ou não, você faz. Você faz. E quando você está mal? Eu geralmente, quando eu estou mal, parece que eu entrego mais, porque eu me dou mais. Isso aí é no teu... sei lá, no teu dia a dia também. Porque quando tá bom, tá lindo, tá maravilhoso e tal, você pega o primeiro cliente e vende, que dia lindo, que top, olha o céu azul, o feed harmônico, saca? Mas e quando tá ruim? E você se entrega mais ainda? Eu tenho uma atitude mental positiva muito forte. Boa. E eu entendo que tudo começa na mente e parece clichê, mas não é. É no sentido de que eu ouvi uma frase que fala assim, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. E quando você entende essas paradas mental, você começa a entender que o não você já tem, você vai ficar com ele e o sim vai correr de você.
Então, qual que é a minha maneira de ver isso? O sim é meu, não é só se eu não quiser. Então, porque eu sei com quantas pessoas eu tenho que falar, eu sei com quem que eu tenho que ir para eu poder chegar no resultado final. E no dia mal, Gabriel, eu penso que eu sou finito, que eu tenho tempo e que pode acabar hoje. Então, quando tá mal, eu me pergunto, eu vou ficar aqui lamentando o que tá ruim, ou me perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso, qual que é a habilidade que eu preciso desenvolver, com quem que eu tenho que conectar, para que não fique ruim, porque isso é um efeito, né? E eu vou tratar a causa. Muito bom. Porra, que aula. Quantos anos você tem, desculpa? Eu tenho 29. Tô paquerando na cara dura, né? Hoje saio, né? Hoje eu levo um pra casa. Brincadeira, 29 anos, não tem 30 anos e tem essa mentalidade. Como que você, não é desenvolveu, mas onde você falou, porra, cara, depende só de mim? Como que chegou nesse... Porque é difícil, né, cara? Te olho... É fácil você ficar se lamentando, sentar no meio fio e ficar ali, né? É verdade. Foram 2 momentos. Eu li uma frase um dia que fala que se você nasceu na merda, você não tem culpa. Mas se você ficar lá na merda, a culpa é toda sua. E aí, se até pra merda tem jeito, porque vira esterco e contribui para um fruto, por que pra mim não tem jeito? E o segundo momento, eu tava viajando, vendo um vídeo, e esse vídeo falava assim, cara, isso aqui é um bolo. Só que pra você fazer esse bolo, tem esses ingredientes. Você precisa de leite, pó royal, farinha. Só que não adianta só os ingredientes, tem que ter um ambiente, você tem que untar a forma, tudo mais, e depois você tem que pôr no forno. Aí o cara já soltou, né? Já me provocou. Falou assim, como que você quer ter um bolo se os ingredientes que tá aí dentro tá tudo errado? E aí eu comecei a refletir, falei, só ando com nego negativo, só com um cara que não tem perspectiva de vida, não tá conectado com a fonte, preciso mudar. Aí eu mudei o caminho. Com isso, eu mudei as pessoas, com as pessoas eu tive novas ideias, depois novas ações e, por fim, novos resultados. Muito bom. Então, eu foi por aí. gosto desse tipo de papo. Essa balela de consórcio, crédito mais taxa, na minha banca não cola. Ninguém quer consórcio, né? Você é empresário do ramo. Né? Ninguém vende consórcio. Consórcio não vende, né? O nome é feio. Né? Não é legal. O tesão do consórcio é o que ele proporciona. Quando que rodou essa... Porque a chave ela é girada todos os dias um pouquinho, só depende da gente. Mas quando que você pegou e falou, porra, eu não quero mais viver na merda e eu vou tomar uma atitude? Eu sou goiano e aí eu vim... Você não é mineiro? Não sou mineiro. Eu sou goiano e eu fui para Uberlândia, Minas Gerais, muito jovem. E com 10 anos de idade eu já trabalhava, sacava verdura. Depois eu fui trabalhar no Lava Jato, depois eu consegui entrar na TV Integração afiliada à Rede Globo e eu tinha raiva da vida que eu tinha. O que era raiva? Eu abria minha geladeira, tinha um copinho de alumínio, só com um carvãozinho ali para não dar mau cheiro na geladeira. Nossa. E eu tinha vergonha daquilo. Eu não conseguia lá em casa dormir mais que 7 horas da manhã, porque a telha Eternit era aqui e o calorzão. Se chovesse, ninguém dormia, né? Muita goteira. E a pergunta que eu fiz é, o que eu preciso fazer para sair daqui? Né? Tem como fazer alguma coisa? E aí, cara, eu comecei a entender alguns pilares. Eu falei, Começou com um assalto à mão armada. Foi bem isso. E aí, foi bem isso. Eu comecei a pesquisar quais opções eu tinha com as condições que eu tinha acesso. Falei, é venda, preciso vender. E eu comecei a ouvir que vendedor ganhava dinheiro. Falei, eu vou vender o quê? E aí eu já vendi aço, já vendi alface na feira, já vendi tinta. E foi assim que eu acabei chegando no mercado de consórcio, porque eu queria acessar a frequência da riqueza. E quando eu falo de riqueza, eu não falo de dinheiro, eu falo de desfrute. Top. Você ter tempo de qualidade com a sua esposa, com os seus filhos. E eu entendo que liberdade, Gabriel, não é você ter que fazer tudo, poder fazer tudo. Porque isso aí, você passa seu cartão, você faz o que você quiser. Liberdade é você não ter que fazer nada, porque tudo está feito. Tudo está rodando, tudo está estruturado. Você pode ter o poder de escolha de ir e vir. Cara, eu não vou fazer, porque dinheiro é energia de troca. Eu já tenho energia gerando mais energia para mim, eu tô tranquilo. Eu vou pra praia com meu filho, eu vou dar um passeio no parque, eu vou com a minha esposa, fazer qualquer coisa, menos correr atrás de dinheiro. Menos correr atrás do dinheiro. Muito bom. E aí... Ninguém falou sobre isso até hoje, né? Nem os caras dos Estados Unidos. Já veio o cara que mora nos Estados Unidos há 20 anos e o cara ainda tá correndo atrás de grana. Louco, né? É doido. Um goiano, mineirinho, de Uberlândia. Pra falar sobre que morou, isso. Né, com a telha embaixo. Sacou? Louco, né? E é doido, cara. E aí eu percebi que eu era escravo. E aí um cara me confrontou. Falou, cara, você é escravo, sabe por quê? Você tem um cara que manda em você, porque ele determina o que você faz.
Ele manda no seu tempo, porque ele determina quantas horas você trabalha. E sabe qual que é o pior? Ele determina quanto que você ganha. Nossa. Aquilo ali, pra mim, eu falei, pô, pera aí, então tem outro mundo? Que mundo que é esse? E aí eu falei, o que eu vou vender? E aí eu descobri que, culturalmente falando, ninguém te ensina a lidar com dinheiro. Você não sabe o que é um IPO, você não sabe o que é equity, não sabe o que é valuation. Porque a escola, as igrejas não ensinam isso pra nós. Nunca. Até na Malásia ensinam, né, sobre dinheiro. E aqui não. Esse é o ponto. O brasileiro ganha muito mal, né? 95% da população ganha menos de 5 mil líquido. E o pior, o brasileiro só pensa em como pagar a hora que resolve fazer. Pô, vou trocar meu carro, e agora? Pagar à vista, faça um financiamento. Pô, o consórcio eu não quero porque demora. Aí eu falei, é isso. Eu vou usar desse modelo de negócio, que é um caminho, para poder ajudar as pessoas a se educarem financeiramente. E mais que isso, eu descobri que o povo brasileiro está morrendo por burnout. O cara está ansioso, fazendo má gestão da imaginação. Ou ele está no futuro ansioso, ou ele está no passado depressivo. E esse cara não pensa no agora. E aí eu até faço uma brincadeira. Eu falo, Gabriel, tem quanto tempo você tem seu celular? São 6 meses. Pô, de 6 meses para cá, você pega R$50 todos os meses, olha para ele e fala, isso quer para trocar meu celular aquele der pau? Dificilmente, né? Ninguém faz isso. E aí, se você não faz isso com o seu aparelho, que é uma extensão do seu corpo, pô, quem dirá para casa, para carro, para qualquer outra coisa? E eu preciso fazer o quê? Antever isso. O cara não tá pensando nisso, não sabe o que precisa. Colocar a cabeça dele para pensar. Pô, pensou, acabou. E aí eu me descobri nesse negócio e graças a Deus estou bem feliz. Que bom. Quantos anos você está no segmento consórcio? No consórcio vai completar agora 3 anos. Nossa, muito pouco tempo. A gente comenta muito sobre... Tem muita gente com 30, 40, 50 anos de consórcio e essa galera que eles julgavam que eram os ranhentos, esses caras estão dominando o mercado, que você é um caso, tem vários casos que eu conheço, que é gente que está com a mente disruptiva. Você falou muito sobre leitura, o que você está lendo hoje? Cara, eu estou lendo Formador de Heróis. Esse livro ele trata a ideia de que não sou eu que tenho que ser o líder, mas eu preciso formar outros líderes para eles multiplicarem aquilo que eu entreguei para eles. É bem da hora. Na prática, e princípios de Jesus, que é o maior multiplicador aí que a gente já viu. O maior cara que passou pela Terra, né? Exatamente. Como que é teu contato com o Criador, como você falou hoje? Muito íntimo. Eu tive uma treta com a igreja e a igreja me afastou um período desse relacionamento. E nessas procuras pelo Criador, eu descobri que igreja significa eclésia, e eclésia é tirar para fora, e a igreja queria me prender ali dentro. E aí o dia que eu tive esse discernimento, que tem alguma coisa aqui dentro, tem uma mensagem que eu carrego e eu preciso entregar, que o destinatário que o remetente é ele, o Criador, e o destinatário não é da minha conta, eu só preciso falar o que arde aqui dentro, isso fez com que eu acessasse um nível diferente. Então hoje eu converso com Deus o tempo todo, eu congrego, mas isso não limita e não me afasta mais, muito pelo contrário, eu entendi que tem alguns princípios que a gente precisa estar em comunhão, conectado, para que isso aconteça. Top. E o que é venda para você hoje? Vender para mim é eu resolver um problema de alguém, mas antes de resolver esse problema, eu preciso entender se ele quer que eu resolva. Né? Vender não é empurrar. Não é empurrar. É ajudar o cara de fato a resolver alguma coisa. Hoje a tua mulher te ajuda? Como que ela te ajuda, eu digo, no negócio? A minha esposa hoje ela me ajuda no que eu chamo de capital intelectual. Ela é minha mentora. Ela me provoca, ela me ajuda. Às vezes eu faço um stories e eu comunico de maneira errada porque eu conheço a minha audiência. Se eu ficar falando difícil demais, o cara não conecta comigo. Claro. E aí ela fala assim, amor, mas você está falando errado, nem parece que você lê desse tanto. Eu falo, amor, mas as pessoas conectam com pessoas, eu não sou um robô. Né? Tem que falar mineirês, goianês. Claro. Então ela é meu pilar. A pessoa que mais me ajuda hoje é minha esposa. Você estuda muito? Estudo. Hoje eu leio em média de 4 a 5 livros por mês, né? Dá mais com a média de um CEO americano, porque eu tenho alguns objetivos e eu tenho prazo para esses objetivos. Uma meta, boa. Eu tenho uma meta. Eu quero ser muito grande horizontalmente, Gabriel. Eu não quero ser grande verticalmente. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim através do impacto. Pô, conheci esse cara e esse cara ele mexeu com a minha cabeça de uma maneira que eu comecei a caminhar. Pô, que doideira. Massa pra caralho. E você quer falar um pouco sobre essas metas? É coisa íntima. Não, eu entendi que muito do que me ajudou foi compromisso público, você acredita? Tem história de um cara
que ele era um dos sócios do cassino de Las Vegas. Esse cara era fumante, viciado. E ele não conseguia parar de fumar. E esse cara, um dia, ele fez um compromisso público. Ele fez uma mentoria. O cara falou, cara, você quer parar de fumar? Isso é uma fuga emocional. Faz um compromisso público. E ajusta isso no seu cérebro. Ele fez. Ele falou, quem me vê fumando, $100 mil. Nunca mais esse cara fumou. Colocou na roda de dinheiro, né? Então, eu faço muito compromisso público. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com stores. E aí o stores foi uma maneira para que eu pudesse aprender, porque meu aprendizado ele é ativo. Então, eu preciso ler, externalizar. E aí, meus amigos já estavam me taxando como um cara chato. Pô, cara chato, mano. Só fica falando de mentalidade, de dinheiro, de Deus, de crescer. E, pô, os caras queriam falar de futebol, falar de fofoca. E aí a gente não estava alinhado nessa frequência. E aí eu falei, quer saber? Puf, abri os stores. Falei, meu amigo, deixa eu te falar. Tudo que Deus criou se move de maneira natural e tem uma palavra que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nada se move porque você fica parado. Pum. Aí os caras, pô, nossa, esse cara tá falando. Cara, eu tenho que me mover que jeito. Isso foi criando tração. E aí começou a surgir dentro de mim algumas metas. A primeira delas é causar impacto e mudança através da educação. Esse é o primeiro de todos. Top. Todo mundo que está comigo, não dá para ter mediano. O cara precisa crescer, o cara precisa querer coisas grandes. Porque tudo é energia. Ou eu vou conseguir alimentar ele com a minha, ou ele vai me tomar a que eu tenho com a dele. Então, o primeiro pilar é ajudar o cara através da educação. Eu tenho um sonho meio doido, você falou de criador. Você acredita no criador, não acredita, Gabriel? Imagina, mano, você chegando no céu, doideira. Paulo, Jesus, os caras levantando lá, falando, pô, o Gabriel chegou porque ele tocou terror na terra, ele não negociou os princípios dele com ninguém, foi fiel à esposa dele e ele fez o terror. Eu tenho esse sonho aí. E eu vou ser milionário até os 35, isso aí já tá desenhado e é só uma questão de quando. Eu chego meio a arrepiar porque a gente sente, apesar de tudo, de as pessoas nos verem na internet, isso e aquilo, nós somos seres humanos normais, né? A única diferença que tem é que uns fazem e outros não fazem. E o que determina é a porra da determinação. O cara que faz e o cara que não faz. E quando eu escuto alguém falando com 27 anos que vai ser melhorado até os 35, isso chega a me tremer. A gente sente a energia, afinal de contas somos energia. Os seus filhos vão mudar de assunto, senão a gente vai fazer esse negócio tremer aqui nesse país. Os seus filhos estudam? Opa, estudam? Eles claro. Estudam, todos Tudo eles na mesma estudam. escola? Não, o meu mais velho, ele é fora do meu casamento. Quando eu conheci minha esposa, eu já tinha ele. Então, ele estuda em outra escola, a escolha da mãe. O Nicolas estuda pertinho de casa, né? A gente está investindo muito em educação para eles. Quando eu descobri que educação, na etimologia da palavra, é ação de agir, falei, cara, o cara não age porque ele não é educado, ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, isso é algo que a gente está fazendo, e a Nazinha está com 4 meses, né? Ela fica em casa. Fica em casa com a minha esposa. A educação é tudo, né, cara? Eu estudei sempre em colégios públicos e toda a vida, só em colégio público, nunca estudei em colégio particular. Só que na minha época, tô indo para 40 anos, o colégio que eu estudei, tipo, do pré até a 8ª série, foi tipo uns 8 anos mais ou menos, eu nunca reprovei também, isso é uma parada massa. Eu estudei com a Daiane dos Santos, que é aquela atleta olímpica, né? E tal. E, cara, aquele colégio ele tinha muita coisa de esportes. Eu jogo muito bem basquete, vôlei, futebol, xadrez. Porra, eu aprendi tênis como se eu nunca tivesse jogado na vida. Tipo, em 2 anos, o Rafael, coitado, leva surra toda semana. Brincadeira, a gente joga bastante. E além da atividade física, né, do esporte, você está dentro de um colégio bom. E por eu ter estudado só em colégio público, meu filho está fazendo 4 anos, ele começou a estudar agora no início do ano, e eu falei com um amigo meu, um mentor que eu tenho para a vida, que é o Fernando Imóveis, e eu falei, pô, Fernando, eu estou com um colégio que é X, outro colégio que é 3X e outro colégio que é de graça. Qual que você colocaria o teu filho? E ele tem 3 filhos. Velho, coloca no melhor, o teu filho merece o melhor. Muito louco. E a gente vê a evolução do Pedro, porra, porque ele está com todo respeito, mas está com crianças tão evoluídas quanto. E isso não é uma coisa que eu me orgulho, é uma coisa que corta meu coração. Porque, ao mesmo tempo, a gente está deixando muita gente para trás com muito potencial. Porque Deus deu uma luz para cada um. E ela vai se apagando ao longo do tempo, né?
Você falou algo muito poderoso. Eu falo que um adulto sonhador é a criança que sobreviveu. Porque a criança, ela tem muitos sonhos, né? Ela quer ter tudo, ela quer dominar o mundo, ela acredita em tudo. E as pessoas vêm minando isso no meio do caminho. E você perguntou do que eu estava lendo. Eu estou lendo um livro chamado Outliers, que é o nome do nosso escritório, que significa um ponto fora da curva. E esse livro ele trata a ideia de que alguém fora da curva não necessariamente é alguém que tem um dom, mas ele só teve um pouquinho mais de energia, de preparação. E aí ele traz várias situações. Por exemplo, Harvard. Será que Harvard é a melhor universidade do mundo porque ela tem um melhor ensino ou ela porque tem os melhores alunos? Os melhores alunos. Entende? Na minha opinião. Porque Você é o ambiente que você frequenta. Esse é o ponto. E aí todo mundo quer ir para Harvard. Pô, mas o cara que forma aquilo lá, e ele fica transferindo aquilo que é dele para uma instituição, para um prédio. Que não tem energia, não tem coração. Que não tem energia, que não tem nada. Então hoje a gente está entendendo isso. Então se você que estudou em escola pública, se você tem a oportunidade de investir, patrocinar no Pedro, para que o Pedro consiga ter uma base e saia com um pouco mais de preparação, pô, Pedro é um fora da curva, ele é um outlier. Como que você chegou no... Como que a Outlier nasceu? Vamos, né? Porque sei lá, eu cuido da minha empresa, do meu negócio, e eu espero que isso seja um toque para todos vocês. Cuidem do negócio de vocês como você cuida de você, como você escova os seus dentes, como você toma teu banho, como você faz atividade física. Ou como, tem gente que gosta de tomar 30 cervejas. Né? Então, eu gosto de tomar ela bem gelada, mas cuida do teu negócio dessa forma. Sabe que vai fazer a diferença na sua vida e não vai fazer diferença daqui 10 anos. Peça e será atendido, e o ser atendido é agora. Ele entrega na mesma hora. Como que nasceu a Outliers? A Outlier, ela nasceu com 2 missões. Primeiro, eu comentei que eu tive várias experiências profissionais. E por onde eu passei, eu tive aulas de como não ser. Né? As pessoas te humilhavam, as pessoas faziam com você aquilo que não fazia sentido. E eu fiz uma promessa. Antes da Outlier, eu falava, vou ter uma empresa, e quando eu tiver a minha empresa, eu nunca vou fazer isso com o meu colaborador. Porque ele não trabalha para mim, ele trabalha comigo. É diferente. É um associado. Esse é o ponto. Então, a Outlier, ela veio primeiro para resolver esse problema de trazer pessoas que de fato querem crescer, querem ser reconhecidas, querem ganhar dinheiro e que não tenha teto para elas. Eu falo que meta não é teto, ela é piso. A gente pisa nela e vai para a próxima. Ótimo, boa. E uma segunda demanda foi a questão que eu comentei da cultura do brasileiro. Não sabe lidar com dinheiro, ninguém ensinou, e aí vive uma vida miserável porque ele acreditou por muito tempo que ele não era capaz, que não era possível. Muitas das vezes você fala para um cara assim, irmão, você que está me assistindo, você vai ser milionário. E o nosso cérebro, ele só acredita naquilo que ele já viu. Aí ele olha para os pais, para os avós, para os amigos, para o ambiente e fala, ser milionário como? Que jeito? E aí você precisa levar uma possibilidade para esse cara. E o consórcio leva. Vamos falar de investimento, por exemplo, está muito na moda. Eu falo que salário é menor que lucro, lucro é menor que patrimônio, patrimônio é melhor que renda. Eu represento um produto, eu tenho um caminho que te leva a ter lucro, patrimônio e renda, Como que você não trabalha com um negócio desse? Esse é o futuro. Esse é o futuro. E é um produto extremamente brasileiro, né, velho? Se ele dá certo pro porteiro que compra um consórcio para filha comprar um carro para ir para a faculdade. Tem muita gente que é assalariado, 50, 60 anos, e ele tem muito mais inteligência financeira do que nós. E quando você vê isso aí, imagina para o cara que é um puta do investidor, um médico, um engenheiro, um cara que o pai tem uma firma de advogados, que são 5, 6 associados, e o filho está ali. Imagina para esse cara, quanto de dinheiro vai rodar na mão desse cara? O consórcio caindo como... Vamos entrar no negócio, no business mesmo da parada. Imagina o cara faz assim e ele multiplica. Porque ele tem a facilidade do crédito. E um dos motivos de eu estar aqui, de eu ter me conectado com você, até parabéns, Gabriel, pelo trabalho que você está fazendo, a gente vê muito vendedor negligenciando o ouro. Porque o consórcio ele é ouro. Boa. No sentido de que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não sabe nem o que é obsolescência. E existe ela abstrata, não sabe? Vamos lá, claro, a gente está aqui para aprender. Né? Obsolescência é aprendizado todo dia. Abstrata e programada. A programada é que a bateria do meu celular vai pifar, mano. O motor do carro vai dar um pau. E a abstrata é o quê? Você compra a Hilux 2022,
Daqui 6 meses, pô, a nova Hilux, facelift, painel, tudo. E aí a gente é movido o quê? Nós somos emocionados, e a gente quer o quê? Comprar a nova. Isso comunica status social, o brand, né? Claro. E aí o vendedor fica assim, pô, vendi para todo mundo, agora eu vou vender para quem? Ele esquece que a vida é cíclica. Você foi uma criança, um menino, um adolescente, um adulto, e você nunca está associado com aquilo. Você sempre quer o melhor. E em todas as janelas, o cara precisa de alguém para ajudar ele a chegar lá. E aí o nosso negócio é um negócio pro resto da vida. Não tem como. Nosso negócio pro resto da vida. Muito bom. Porra, muito bom. Eu gosto de ouvir sobre esse tipo de coisa, como o pensamento disruptivo, inovador, dentro do nosso negócio. Porque aquela mesma roupagem de sempre não... Não vai, né? Não vai, né? Não vai. Você tem consórcio? Opa, claro, meu carro é de consórcio. Teu carro é de consórcio. Meu carro é de consórcio, eu tenho sozinho, tenho com meu sogro, tenho com amigo. Eu também tenho. Acredito muito nisso. Com vários amigos. O cara fala, mas eu não acredito, então vamos fazer nós dois. Você já peitou assim? Tem que peitar, é muito louco, né? Cara, o que é que te preocupa? Ah, não sei se esse negócio é bom, você tem? Claro, pô. A única coisa que te preocupava é isso, é no seu nome, você vai fazer? Cara, vou fazer. Como que funciona o mercado de Uberlândia? Uberlândia já bateu 1 milhão já de habitantes? Olha, a última pesquisa oficial estava quase, não tinha batido ainda não. Estava ali 850 mil habitantes. Ali é um polo de tecnologia, tipo, né? Tem muita gente que ganha dinheiro criando aplicativo. Cara, ali eu sou apaixonado pela cidade. É um polo logístico, é um polo de tecnologia, várias startups, vários negócios acontecendo ali. E Uberlândia é uma mina de ouro, cara. Uma mina de ouro. Não tem como o cara tá naquela cidade e ele não prosperar, ele não crescer. Não tem como. Gostoso pensar assim. Não tem como. Só que o que a gente vê? Uma semente, quando você planta ela é sufocada pela terra. Esse é o primeiro momento. Eu tenho certeza que os momentos que o Gabriel mais cresceu na vida foi quando ele foi sufocado. Quando eu tava na pressão. Mano, o que é a parada? A semente biologicamente tem que morrer. E aí o visível, ela parte do invisível, do que tá aqui dentro. E os caras estão ali, quando a terra sufoca, pô, os caras já desistem, mano. Eles não vão para cima, eles não entendem que é um processo. E aí, quando o cara cresce um pouquinho, a gente vê muita gente negligenciando o princípio, esquecendo das raízes. Pô, o Gabriel que me alavancou, o Gabriel me deu a moral, o Gabriel me ensinou o que eu sei, ele me conectou com pessoas. O mínimo que eu tenho que fazer por esse cara é ser grato. E quando você é grato, o universo te deve. Devolve. Não tem como. E ele devolve em abundância, né? O universo é abundante demais. É muito louco quando todo mundo somos seres humanos, como eu falei agora há pouco, e a gente erra muito mais do que acerta. Isso é bem óbvio. Mas quando a gente pega essa parte, porra, às vezes eu tô olhando o tênis do Raul e falo, porra, que tênis bacana, eu queria aquele tênis, e eu começo a ter, pô, mas por que esse cara tem uma vida tão boa? Por que esse cara tá assim e tal? E eu tenho, sei lá, uma certa inveja. Quanto antes eu reprogramar minha mente para não pensar naquilo ali, pensar no Raul, olhar para Deus e falar, pô, Deus, tira esse tipo de pensamento da minha frente, deixa eu prosperar, cara, porque se ele merece, eu também mereço. Cara, a coisa alavanca com velocidade, cara. Você falou tudo, e se as pessoas entendessem que inveja é bom, porque tudo é energia, vamos lá. A questão da inveja não é porque o Gabriel não merece. O meu cérebro ele entra em crise porque que eu não tô lá. Pô, por que o Gabriel tem e eu não tenho? Por que ele conseguiu e eu não consegui? A partir do momento que eu consigo canalizar, converter essa energia, e aplicar, pô, a inveja foi uma mola propulsora de crescimento. Então ela te coloca em outro rolê. Ela te dá uma energia, uma força que você fala, cara, eu não aceito menos que isso. Pau na máquina. E pau na máquina. Como que você começou no digital ali dentro? O que você, além do vídeo que você fez, você viu que era uma necessidade, você faz por propósito, você gosta de fazer? Hoje em dia eu faço porque eu gosto. Se eu quisesse parar, hoje eu pararia. Faço porque gosto, sabe? Faço questão de entregar o meu melhor. Essa foi uma parada que, a princípio, foi só para eu aprender. Eu precisava externalizar. Só que eu até dou esse exemplo, acho muito legal. Se você pegar um limão e abrir ele, você consegue contar a semente, não consegue? Uhum. Agora, se você plantar essa semente, você consegue contar os frutos? Impossível. Não dá, né? E aí eu comecei a me ver nesse meio desse jeito. Eu soltava ali, leio muita Bíblia, leio muito livro. E ali, o que mexe comigo, eu vou lá e, pô, quero provocar você, isso me provocou.
E muitas pessoas começaram a falar, pô, Marcos, legal, não, me inspiro em você, cara, quero caminhar contigo. E quando eu vi o impacto horizontal que estava causando, eu falei, poxa, isso é uma ferramenta de potencialização, a maior avenida do mundo está na internet. O cara que não está lá, pô, ele tá com os dias contados. Tá fudido. Não tem como. O cara entra no... Sei lá, você vai... Quantas vezes você entrou no Instagram agora? São 10h55. Quantas vezes você entrou no Instagram hoje? Hoje, pelo menos 15 15 vezes. São 11 horas da manhã. Sei lá, você vai entrar umas 50 vezes no Instagram até o final do dia. Quantas vezes você comeu McDonald's hoje? Nenhuma vez. Quantas vezes tomou Coca-Cola? Você não toma 50 Coca-Cola no dia. Entendeu? Então, e você tem a chance do cara te ver. E se você fizer um conteúdo não voltado para venda, voltado para se desenvolver, principalmente desenvolver você mesmo, cara, é questão de tempo do cara vir ali. Você falou de posicionamento, né, de trabalhar um desenvolvimento pessoal. Quantas pessoas você vê investindo na Bolsa de Valores Humanos? Né? Hoje tem duas pessoas no Brasil que fizeram o IPO da própria imagem. Você pega o Rei Pelé e você pega o Belino, que foi sócio do Trump. E aí, a gente tem uma nomenclatura dentro do nosso meio que chama de IVP, é Índice de Valor Percebido. Quando você tem esse índice de valor percebido no seu meio, pô, as pessoas te compram primeiro para depois comprar o que você está vendendo. E todo mundo quer estar com o melhor. Claro. Então, quando o Gabriel é consórcio pro, o cara é disruptivo, o cara tem identidade. O que é identidade? Falar a verdade sem se preocupar com o que o outro está pensando. Pô, você começa a atrair pessoas desse jeito. E os gato gago, os mimimi, eles passam mal. Os moloides. Os moloides vieram como uma brincadeira, né? E eu quase fui zerado na internet, quase fui cancelado, né? Porque eu comecei a perder seguidores. E eu acho que eu perdi, na época do moloide, sei lá, uns 300 seguidores. E eu cheguei no momento que falei pro meu mentor, falei, cara, não para de cair seguidor. Ele falou, velho, mas você confia no que você está fazendo? Confia, então foda-se. E eu mantive. Daí as pessoas, eu percebia que estava caindo as pessoas, eu não sabia quem eram. Mas eu sabia que, por exemplo, o Jonan me seguia. E de repente, daqui 30 dias, eu vi que o Jonan começou te adicionou novamente. Uhum. Novamente não, mas te adicionou. E eu sabia que era um seguidor antes. Daí eu mandava uma mensagem. Seja bem-vindo novamente, campeão. Aquilo doía, né? Mas mais do que os moloides foi quando eu... não é o Vida Épica. O Seguimores. Os Seguimores. Né? Aquilo foi... Porra, quando eu falei, cara, no primeiro dia veio mais de 400 mensagens. Eu respondo hoje mais de 100 directs por dia. Mais de 400 pessoas me chamaram naquele dia. Eu falei, cara do céu. Porque, pô, você zerou o moloide, você é um moloide, você é o gato gago, De repente, pô, meus seguidores vêm, olha que dia lindo. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Pô, aquilo ali a pessoa... E as pessoas estão muito feridas, né, Gabriel? Você confronta, e confronto é diferente de afronto. Confronto gera crescimento, afronta gera ofensa. Isso. E aí você quer confrontar o cara para o cara crescer, e o cara se sente ofendido. Né? Fala, pô, esse cara aí tá lá, é fácil para ele falar, né? Só que eu vejo que isso é o marxismo cultural, quando a gente vai falar de linguagem, eu gosto muito de um texto que fala que no início ele era o verbo era a vida e tudo foi feito por meio da palavra. Que eu já juntei 2 versículos diferentes. Mas o que é a parada? As pessoas confundem o que é comum do que é normal. Por exemplo, comum, o divórcio se tornou comum. Né? A corrupção se tornou comum. Normal. Não deveria ser uma normalidade. E o confronto, as pessoas difundiram isso e às vezes você que quer ajudar, quer gerar crescimento, pô, acorda pra vida, vamos fazer, se é capaz, tem possibilidade. O cara tá com a linguagem distorcida, porque todo mundo contaminou esse cara, e aí você sai como o mal da história. Os caras saem As pessoas que divulgam dentro do nosso segmento, que são referências, ditas como referências, o problema tá ali, porque o cara pega pela mão, não tem que pegar pela mão. Você deixa o Nicolas cair, por exemplo. É verdade. Você não vai ficar pegando pela mão. Não dá. E a pessoa aprende pela dor muito mais rápido do que ficar, você quer um videogame hoje, meu filho? Não dá. E o nosso segmento, ele vai ser, vocês querendo ou não, o principal produto da prateleira do brasileiro. Quando ele quiser trocar de carro, quando ele quiser trocar de casa, quando ele quiser formar patrimônio. Isso aí é uma questão de tempo. Pessoas assim como você, o Raul, eu, entre vários que estão dentro do mercado, que estão ajudando a fazer isso aí acontecer. Diferente de, pelo amor de Deus, venda o consórcio dessa forma, nesse formato. Aquilo ali não sai, o vendedor ele fica um mimado. O cara entra numa BMW, ele acha que ele é mais do que o cliente dele.
Porra, teu cliente é tudo, cara. Tudo. Primeiro cliente. Peak Blinders, Sim. Primeiros negócios. Depois a porra toda, velho. Isso é verdade. Depois o pau vai torar. Mas primeiros negócios. Por que você ora, acorda cedo, faz todo um ritual antes de sair? Porque você sabe que aquilo ali que vai fazer a diferença no teu dia a dia. E não simplesmente olhar um history, acordar e olhar um history. Seja do Joel J ou do Zezinho do consórcio. Eu vejo muito esses players do consórcio negligenciando eles mesmos. Por exemplo, às vezes é muito fácil para mim falar assim, pô, você pode vender 2 milhões, 3 milhões assim como eu vendo. Só que o cara, ele não tem um mês só para ele. Quando eu descobri que julho e agosto tem 31 dias e esses meses têm nomes de imperadores, eu falei, pô, eu posso ter um mês só com o meu nome. Aí o que eu fiz? Comecei a acordar 2 horas a menos por dia para eu dedicar para o mindset. E às vezes, para mim, o que se tornou simples, e é simples, mas é difícil. Simples porque qualquer um pode fazer, e difícil porque tem que fazer todo dia. Constância. E às vezes eu olho pro Raul e falo, Raul, os caras tá com dificuldade nisso, para nós é tão fácil. Só que, pô, tem uma caminhada, noites mal dormidas, livros lidos, mentorias pagas, para poder chegar nesse nível de disrupção, de domínio, de autoridade. Pô, e o cara tá lá no capítulo 2 ainda, o meu tá lá no 360. E quando o cara faz uma PUV, uma proposta única de valor, uma promessa, compre aqui a mentoria dos 5 passos para você aprender a vender consórcio, você está negligenciando ele mesmo, porque não foi 5 passos. 10 anos, mano. Trocentos livros, 200 mentorias. Não tem como. E a parada da venda, ela é 95% mental e 5% assinatura de contrato. É isso. Quando o cara prepara, que nem o Tite, ontem teve o jogo do Brasil, o Brasil ganhando a Sérvia. Provavelmente esse podcast vai rolar lá em março, mas nós vamos lembrar do gol do Richarlison. Quando o Brasil se preparou para aquele jogo, ele não entrou à toa. E eu passo aí muito para o meu time, principalmente para os alunos dos grupos de mentoria. A preparação é muito mais importante do que a maratona. Muito a maratona mais. É fácil de você correr os 42, 195. Agora, se preparar por 6 meses, emagrecer, comer legal, fazer o que tem que ser feito, é muito louco, velho. Você entra numa outra vida, uma outra dinâmica, um outro ritmo, e você vê que o teu corpo é uma máquina, e quanto mais você estimula, mais ele consegue entregar, E por isso tem muita lesão, né? Por isso o enxadrista ele fica maluco da cabeça. O cara fica louco. Você vê, pô, o cara sumiu lá, Bob Fischer, um dos maiores enxadristas do mundo. O cara sumiu e dizem que o cara tá, sei lá, morando na Islândia. Na Groenlândia. Porque o cara simplesmente sumiu, porque o cara estimulou tanto que o cara ficou louco. Pô, o cara que perde o joelho jogando futebol, o Ronaldo lá, estourou os 2 joelhos, estimulou tanto. Buf, a venda é a mesma coisa. Você tem que entregar muito, óbvio que tem 120%, 150% da tua capacidade, óbvio, mas isso aí é o mínimo. Porém, você tem que dar atenção para tudo que também que importa na tua vida. Não é só trabalho, só dinheiro. Tem, porra, sexo, maconha, né? Heineken. Brincadeira essa parte. É engraçado, né? Cara, e é isso que você falou. Eu via a minha maior dificuldade lá no início com o vendedor, os caras ficavam pensando só no que estava em jogo, não no jogo. Então vamos lá. Boa. O que é o que está em jogo? O salário, o reconhecimento. Pô, mas qual que é o jogo? O jogo é as visitas, é as ligações, é as postagens, é o marketing pessoal. Quando que eu vou desenvolver toda essa porra aí, né? A galera vem e fala, acha que vai, sei lá, vai olhar o teu conteúdo ali e ele não vai vender, cara. Quando ele não pagar o preço para ele, não é o conteúdo que vai fazer o cara vender. Pô, isso é um tiro no pé. Que eu falo, porque eu posso perder a audiência, mas quando a gente faz pra gente mesmo, a coisa continua. Não é os 5 passos para vender consórcio. Porra, a maioria dos caras entrega conhecimento, só que conhecimento é commodity. Tudo que você pergunta, todas as respostas aí de conhecimento tá no Google. Só o cara não sabe nem fazer as perguntas certas. A parada que a gente tá trocando aqui... Será atendido? Cara, não, mas a nossa parada aqui é a sabedoria. Vamos lá. Conhecimento é eu saber que dentro do Gabriel tem tesouro. Sabedoria é eu saber tirar, minerar e gerar um valor no mercado. Então você vê muito gestor que pega ali o vendedor, pô, esse cara tem potencial, mas não consegue transmitir sabedoria para esse cara. E esse cara não sabe o que fazer. Ele tem um conhecimento que ele precisa ligar, ele precisa visitar, ele precisa estudar, ele precisa se conectar com pessoas, ele precisa se mover, mas ele não tem sabedoria para isso. Ele se perde em meio aos ruídos. Pô, é difícil pra caramba, tá louco, consórcio. Pô, visitar, não, tomar não. E aí o cara não tá treinado para isso. Quanto que o teu escritório vende em média hoje de consórcio? Cara, a gente vinha de uma produção de 15 milhões,
Agora, com a mudança que a gente fez, a gente está numa nova caminhada com a Servopa. Top. A gente, em 40 dias aí, a gente vendeu 9 milhões, 500 e pouquinho. 10 milhas. 10 Tá milhas. bom, 40 dias. Seria bom se o mês fechasse em 40 dias. Aí tava tudo certo. 10 milhões é aula, mas a meta é 100. A meta é 100. Não tem limite. Olha, mais do que 100. Boa. Como que você faz? O que você acha que vai estar não o seu escritório, porque isso aí você já tem, né? A gente já está trabalhando o ano de 2023, o ano de 2024. Mas como que você acha que vai estar o segmento o ano que vem? Sem esse barulho de política, Copa do Mundo, escambau, né? Quem quer faz, quem quer arruma desculpa. Mas é a pergunta que todo mundo quer que a gente faça isso. Como que você acha que o mercado vai estar no ano que vem? Eu costumo falar o seguinte, o nosso segmento vai estar mais aquecido do que está agora, vai estar pegando fogo. Porque vamos lá, não, loucura. Porque eu vejo muito vendedor assim, agora tá bom porque a taxa Selic está em 13,75, o dinheiro está caro. Pô, o cara quer fazer aquisição através do consórcio. Beleza, mas uma vez que a taxa Selic cai, não rende nada em tesouro direto, não rende nada em renda fixa. Daí o cara vai fazer o quê? Eu tenho caminho pela alavancar. Vamos pensar no pior cenário. Se ele precisar proteger, eu consigo proteger esse cara através do meu negócio. Ajuda esse cara a investir em coisas que, de fato, vão assegurar ele e ele não vai precisar ir procurar investimentos fora do país. Então, para quem quer e para quem entende de pessoas, o mercado vai estar, assim, explodido. Não dá nem para dimensionar isso. E como que você quer estar daqui, sei lá, novembro de 2023, o teu escritório? Não em vendas. Em volume de pessoas, quantas pessoas, sabe? Em novembro de 2023, eu quero estar com 12 líderes. Esses 12 líderes com liberdade de tempo, com grana. Esses líderes entendendo que a vida é sobre viver. E eu quero, abaixo desses 12 líderes, mais 12 vendedores para cada um. 24. 24. Tem um número, né? Não, doideira. Zoeira. Né, eles são 12 cada um dá 24. Pô, tá doido? Porra, 12 vezes 12 é um número, né? Tem 124 pessoas trabalhando. Isso aí. E todas essas pessoas... E aí cada um tem esposa, tem filhos, então quero impactar toda uma geração ali através do meu negócio. O teu ecossistema ali dentro, como que funciona? Você é o gestor, né? Sim. Como que funciona ele na ponta? Quem que é o Marcos? Porque, na verdade, você sabe, né? Como que é cenoura no rabo o dia inteiro. Né? É isso aí. A verdade é essa. Eu entendo que o discurso, ele convence, mas o exemplo, ele arrasta. Top. Então, eu sou o cara que acorda mais cedo, eu sou o que mais estuda, eu sou o que mais vende, para que os meus vendedores me olhem e falem, pô, eu preciso engolir esse cara. Esse cara não tem nem tempo de fazer isso e é o que mais performa. O meu ecossistema, ele é baseado em princípios e intimidade. Porque quando eu tenho intimidade, eu não sei de regra, eu já sei o que te afeta, eu sei o que te alavanca. Você pode conversar. E a regra ela é não ter regras. É de fato um ambiente... Proibido. É um ambiente de cooperação, de crescimento. Então o meu ecossistema... E a galera é boa? De libertar. Tá louco. Ninguém... Claro que o cara não vai falar mal do vendedor. Né? Pô, tá doido? Não, mas se eu tô aqui tendo a oportunidade de estar contigo, é por eles. Claro. A gente tem uma nomenclatura de time, que é toda iniciativa é melhor em equipe. Top. Então, se a gente está aqui tendo a oportunidade de desfrutar desse momento com você, é graças a eles, em breve vocês estarão aqui. Eu gosto dessa parte de todo mundo se ajudar. Eu faço muito esporte. E o esporte traz isso, né? Essa parada de quero ser campeão. Porra, é importante para as grandes marcas, Nike, Adidas, mas para o dia a dia você tem um time, não é somente engajado, mas um time, como você falou, íntimo, em que você não precisa resolver o problema do outro vendedor, porque tem um vendedor que já está ali se doando junto. Fazendo. Para o resultado geral da nação. Né? Isso chega a ser maravilhoso, é surreal. Porque isso aí, para implantar isso aí, velho... E o nosso ecossistema, cara, não é de querer vender, é de criar um movimento para o meu cliente querer comprar. Então, você vê que o nosso conteúdo, ele é educacional, de vida, de mentalidade, de disciplina. Aí a gente é ser humano, o dia que tá foda acordar, eu apareço lá e falo, não, hoje quase perdi pro despertador. E as pessoas conectam, falam, pô, tô perdendo pro despertador a vida inteira. Então, eu peço pros meninos serem eles. Pô, sejam vocês. Esqueçam a porra do copy, esqueça a questão de padrões,
Vocês não são robô. O algoritmo vai entregar para quem quer estar com vocês. Então sejam vocês. Exatamente. O algoritmo é só uma máquina. E quanto mais você é original, mais é impossível de você ser ignorado, né? Tem uma frase do Bob Marley que vocês riem de mim por eu ser diferente e eu rio de vocês por serem todos iguais. Nossa, essa é forte. Isso, é essa parada que a gente tem que seguir. E o cara que aprende, o que foi o que você falou, que o conteúdo sobre a vida, sobre outras coisas, é o que vai trazer o cliente para ele, vai trazer o cliente muito mais pronto, porque a gente cai todo dia também, né? Esse cara vai vender e vai vender muito, porque a internet é vida, né? Cara, você falou tudo. Se a gente não educar, por que futebol, política e religião não se discute? Porque ninguém entende nada. Ignorância é a distância que eu tô daquilo que eu não entendo. Top. E o fato de você não entender não invalida a existência do mesmo. Aula. Cara, o cara não entende, tá tudo certo. Então, esse dia eu tava falando com o Raul, falei, Raul, pergunta pros líderes lá, o que é pericorese? O cara vai falar, como assim? Pô, era o que Deus fazia antes da criação. Então, as pessoas não discutem isso porque não entendem. Então, e aí, é algo que você deve ter essa dor. Salomão, que foi o cara mais sábio que pisou aqui, ele falava que o conhecimento ele traz tristeza e a sabedoria ele traz peso. Por quê? Quando eu conheço um negócio e quero te falar e você não quer, eu fico triste. Falo, pô, Gabriel, tô perdendo a oportunidade. E tem pessoas que não querem, que me entristece, por não saber, se torna um peso, porque eu preciso carregar essa pessoa. E isso são as pessoas que às vezes que estão mais caminhando com a gente. Né? Cara, é amiga, é família. Não quer deixar o cara... ninguém fica para trás. Né? Não tem como, vou levar todo mundo. Claro, filho, que a gente ganhe menos. A parada nunca vai ser pelo dinheiro. E nunca pelo consórcio. É muito maior. É isso muito aí. maior mesmo. Pô, passa suas redes sociais, para mim foi uma honra. Obrigado, um prazer cara. bater esse papo. Um papo super rápido, mas falando o que você deve fazer, não como você deve fazer, ou ao contrário. Pessoal, para quem quiser estreitar os laços com a gente, aí é marcos.outlier. Quem não aprende, depende. Então, para de depender de política, de sei lá o quê. E comecem vocês serem protagonistas da própria história. Obrigado, viu, Gabriel? Tô muito feliz. Tamo junto. A vida passa num instante, né? A sexta-feira demora para chegar, mas se você não acorda, 10 anos você tá fazendo a valsa com a sua filha, tá com 15 anos, seu filho tá indo para a escola de medicina e você, a vida voou porque você ficou preocupado com a opinião dos outros. Então, foda-se a opinião dos outros.